né? O nosso projeto, e acima de tudo, o nosso sonho, é recuperar e atualizar a relação entre a OAB e a advocacia. Por quê? Desde a última eleição, até um pouco antes disso, já volto antes disso, mas desde a última eleição, a gente vem percorrendo o estado de São Paulo, e agora com mais frequência, estamos na estrada, presencialmente e também por lives, conversando com a advocacia, e a gente percebe que há uma relação de indiferença entre a OAB e a advocacia. Um profundo distanciamento entre a OAB e a advocacia. Algo que eu já percebi antes disso. Eu falei da última eleição, mas em 2015, 2016, antes disso, eu estava na diretoria da ASP. Nós também viajamos muito em congressos, em seminários, em simpósios, esse estado. E em todo lugar que eu ia, sempre alguém vinha me fazer uma pergunta. Ou às vezes uma espécie de agrado. Vinha algum advogado e falava, você é da ASP? Eu falava, sou. Olha, eu pago a ASP com muito prazer. E pago a OAB com muita dor. Não gosto de pagar a OAB. E aquilo me deixava preocupado, por dois motivos. Primeiro, porque a comparação não faz sentido. A ASP é uma entidade importante, de adesão voluntária, mas a OAB é a nossa instituição. A OAB é a nossa instituição maior. A OAB é um símbolo da democracia brasileira. E segundo, porque eu percebia nessa frase um descolamento da advocacia com a OAB. E eu não estou dizendo aqui que nosso projeto é terapêutico, restabelecer uma relação entre a advocacia e a OAB só por isso. Esse distanciamento entre a advocacia e a OAB é severo para a advocacia, porque a advocacia é a única profissão privada com tratamento constitucional no Brasil. A gente cumpre uma missão essencial que é distribuir justiça. E a OAB, no desenho institucional brasileiro, é uma das entidades mais importantes da nossa democracia. Distantes umas das outras, a gente tem enfraquecimento do exercício da profissão, a gente tem a profissão enfraquecida e a instituição enfraquecida também. Então, o sentido do nosso movimento é resgatar a proximidade entre a OAB e a advocacia, que, infelizmente, é algo que a gente, dia a dia, a gente percebe, a advocacia é cada vez mais distante da OAB. A OAB cada vez mais se burocratizando, trabalhando para poucos, uma voz sumida no debate nacional. O advogado tem que voltar a ser o grande protagonista do sistema de justiça e o grande defensor do direito cidadão. Hoje em dia, o cidadão acha que o grande defensor do direito dele é o promotor. Mas somos nós. Não há dúvida que a OAB tem que ter total distância da política partidária. Mas a advocacia é uma profissão com vocação política. Max Weber fala que a advocacia é uma profissão que se desenvolveu na antessala da política, da boa política. Então, nós temos que resgatar também a vontade da classe de participar da política institucional. Isso só acontece se a OAB for representativa e, antes de tudo, atender às necessidades e anseios da advocacia. A advocacia precisa estar forte no balcão do fórum para cumprir seu papel político institucional de garantir a democracia. Então, o debate político da OAB é esse, é garantir a democracia. E alertar toda vez que A, B, C ou D ameacem a democracia sem coloração, sem partido. Eu li atentamente as cartas de dissidência da atual gestão da OAB, concordo integralmente com o que está lá. Muito do que esses valorosos diretores e membros de comissão dissidentes dizem foi dito lá, em 2018, pela nossa chapa. Voto digital. Fim da reeleição para presidente. São compromissos públicos que a advocacia precisa assumir. Quando eles não são assumidos, ou não são assumidos e não são cumpridos, o que se espera é o que fizeram seus colegas. Que denunciam descumprimento de compromissos eleitorais importantes. Então, foi muito importante o que eles fizeram, que é jogar luz sobre a escuridão do debate sobre o que se passa na OAB. A OAB ainda funciona, em grande parte, como caixa preta, e esse movimento deles jogou luz. Levou para a luz o debate público, do debate ético, do debate transparente, questões que precisam ser conversadas. Então, eu concordo assim, com o teor do que dizem esses colegas dissidentes, e acho que a gente tem que olhar com mais atenção para o que eles estão dizendo no próximo ciclo eleitoral. A gente tem que recuperar no processo eleitoral da OAB a ideia de debater ideias e compromissos.
A gente propõe a criação, e a gente já propôs um artigo que está publicado aqui no Conjur, foi assinado por mim, pela Patrícia Vanzolini, Patrícia, desculpa, Patrícia, a criação de uma rede imediata de proteção às prerrogativas da advocacia. Mas vou dar um passo atrás. Grande parte do desrespeito que a advocacia enfrenta no dia a dia, e hoje em dia o dia a dia da advocacia, infelizmente, é ser desrespeitado, no fórum, no balcão do INSS, na delegacia, na Receita Federal, vem do sumiço da voz da OAB perante a sociedade. A OAB não se faz ser ouvida, a OAB não se pronuncia, a OAB não se posiciona. O resultado prático disso é que a advocacia passa a ser menos respeitada. Então, a gente vê a proteção de prerrogativas dentro de um plano que prevê algumas coisas, vou passar por elas rápido, uma que é assegurar o nosso papel de defender a continuidade democrática, trabalhar pela renovação e aí, mais precisamente, criar uma rede de apoio ao livre exercício da profissão. O que é essa rede de apoio ao livre exercício da profissão? Ela está fundamentada em um tripé. Primeiro, formação técnica. O advogado precisa receber da Escola Superior da Advocacia uma formação técnica que o faça atuar melhor e defender as próprias prerrogativas. O primeiro defensor das prerrogativas é o advogado que está lá na ponta da corda. Segundo ponto, defesa de prerrogativas, e aí nós do M133 temos muito orgulho de estar trabalhando nisso. Nós apresentamos uma proposta no Congresso Nacional que se tornou o projeto de lei 3771, apresentado pela deputada Joênia. A deputada Joênia é a primeira mulher indígena a exercer a advocacia no Brasil, abraçou nossa ideia e apresentou um projeto de lei, que está tramitando no Congresso Nacional, que prevê sanção de nulidade processual para o ato cometido em violação a prerrogativas da advocacia. Ou seja, o juiz, o promotor, o delegado, que praticar um ato, qualquer que seja, uma audiência, uma oitiva, uma tomada de prova, em descumprimento das prerrogativas da advocacia, o ato vai ser anulado. Nulidade absoluta, é esse o nosso projeto de lei, que a gente acredita que fornece um mecanismo importantíssimo para completar essa rede de apoio, que se completa, Rafa, ouvintes do Conjur, formação técnica, prerrogativas e suporte material. A OAB precisa prestar atenção e conferir suporte material ao exercício da advocacia. A advocacia é uma profissão cara de se exercer. Hoje em dia, a advocacia está enfraquecida, com a remuneração rebaixada, com a remuneração decrescente, e a gente tem que oferecer suporte material, porque defender prerrogativas é defender o livre exercício da profissão, e o livre exercício da profissão exige que o advogado tenha condições materiais de exercer seu mistério. E como isso se faz? Duas maneiras. Primeiro, exercendo o poder de compra. Não é possível que nós, em 350 mil profissionais, temos que comprar internet, que é insumo, sozinhos. Internet, softwares, recursos tecnológicos. Exercendo o poder de compra coletiva, nós vamos poder oferecer esse material para a advocacia trabalhar melhor de uma maneira mais gratuita, mais barata. Não é? E a gente apresentou na última eleição, né, o programa Anuidade Zero. A gente pode falar disso mais adiante, que já me estendi um pouco demais aqui. Eu acho que em 2021, com a internet, que já não é uma realidade, já não é futuro, já não é presente, a internet já é quase passado, né? Nós já estamos falando de outras coisas aí, né? A transparência que a OAB oferece para a advocacia é primitiva, paleozoica. A gente precisa aumentar a transparência de contas. Houve alguns passos, a tesouraria deu uns passos nessa gestão, mas precisa ir além, a gente entender melhor como o dinheiro é usado, como o dinheiro é gasto, e transparência de atuação. Por exemplo, os advogados elegem o conselho da OAB. O conselho se reúne para discutir, em tese, os temas de interesse da advocacia. Essa reunião tem que ser transmitida. Essa reunião tem que ser publicada na internet. A gente tem que dar transparência àquilo que é feito na OAB também, nos processos internos. Então, transmitir a reunião do conselho. E na reunião do conselho, discutir as contas. E discutir o orçamento em reunião pública e aberta e transmitida. Então, a gente tem que caminhar muito em termos de transparência ainda. Não é? A OAB ainda está muito atrasada em relação à sociedade geral, do setor privado, do setor público.
Entre o setor privado e o setor público e a OAB que está no meio, a OAB tem menos transparência. Excelente questão. A gente tem um drama, que é um número excessivo de profissionais do direito se formando ano a ano, mas esse drama veio de um problema lá de trás, que deveria ter sido corrigido lá atrás, com a contenção da abertura dos cursos. Mas é a realidade. Então, nós temos que dar acolhimento a esses advogados e a advocacia em geral, porque o mercado de trabalho é composto por todos de maneira igual. Então, a gente tem algumas maneiras de pensar nisso. Primeiro, a OAB de São Paulo, a advocacia de São Paulo, tem que estar na vanguarda. Não só na vanguarda do sistema de justiça, como na vanguarda da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na última eleição, nós falamos muito em tecnologia, há 3 anos atrás. Colocamos tecnologia em pauta, trouxemos experts para falar em tecnologia, falamos, a gente precisa abraçar a tecnologia. E olhavam para a gente meio desconfiados. Falavam, fomos colhidos pela pandemia e estamos sofrendo aí com audiência online porque não fomos capazes de olhar para o futuro. De entender, tudo bem que a pandemia acelerou o futuro, mas abraçar a tecnologia e descobrir como a tecnologia pode melhorar e baratear o exercício da profissão é a primeira maneira de acolher os novos profissionais. Depois, diversificação do campo de trabalho. Nós vamos diversificar o campo de trabalho dos advogados. O advogado treinado ao litígio, ao processo judicial, que é o advogado tradicional, ele não encontra mais tanto espaço no mercado de trabalho. Então, a gente precisa capacitar a advocacia e o sistema de justiça para lidar com meios alternativos de resolução de conflitos e trazer isso para dentro da OAB. A OAB ser uma incubadora de centros de mediação, de centros de conciliação, de centros de prática restaurativa e treinar advogados para fazer isso. Abrir novos campos de trabalho que desenvolvem desenvolvimento ético. A gente tem questões éticas de biossegurança, de biotecnologia, e os advogados são seus porta-vozes dessas questões, então a gente precisa treinar os advogados para fazer isso, para encampar esse campo de trabalho. Engenharia legal, tecnologia legal, tecnologia jurídica, quer dizer, estou falando de diversificação de campo de trabalho, então a gente tem campo de trabalho a ser diversificado. E quem tem que fazer isso é a OAB, não é a academia que vai fazer isso. Então a OAB tem que assumir o papel de diversificar o campo de trabalho da advocacia, especialmente para os jovens. Bom, durante a pandemia, um dos graves problemas que a advocacia enfrentou é ficar órfã. Porque a OAB não se pronunciou nas graves questões durante a pandemia. Vamos olhar de hoje para trás. Não é? Quantos advogados morreram de Covid? Como ficaram as famílias desses advogados? Qual o amparo que vai ser dado no pós-Covid para aqueles que vão ter sequela? Qual o apoio que a advocacia teve durante a vacinação? Para a vacinação. As questões que estão surgindo e a advocacia está silente. Por exemplo, agora, passaporte da vacina. Passaporte da vacina tem questões de direito importantes a serem debatidas. O que a advocacia está falando, a OAB está falando sobre isso? O passaporte da vacina vai incluir prioridades, vai incluir questões de pessoas e profissionais prioritários, mas trazendo para o nosso quintal, né? O que eu quero saber, eu, advogado, vou precisar do passaporte da vacina para entrar no fórum? Ou não vou entrar mais no fórum, porque o fórum vai ser digital para sempre? A advocacia está sem saber isso. E a advocacia não participa desse debate. Fóruns fechados ou fóruns abertos? A gente teve lá no começo essa questão. Importante. Qual foi o posicionamento da OAB? A OAB queria os fóruns abertos ou os fóruns fechados? Eu não sei. Audiências online. E aí eu acho, você fez a pergunta, além das questões de saúde, e a OAB precisa desse amparo de saúde para a advocacia, a justiça digital imposta, que é o que nós temos hoje, um modelo imposto e apressado de justiça digital, é o principal problema que vai sobrar para a advocacia no pós-pandemia. Estão enfiando goela abaixo da advocacia um modelo de audiência online, que é um verdadeiro flagelo para o advogado militante.
O advogado militante tem que se virar em mil para fazer uma audiência acontecer. Ele tem que colocar a testemunha num link, a parte em outro link, ele tem que estar num link, tudo tem que funcionar, garantindo a incomunicabilidade das testemunhas, o sigilo do ato, tudo isso, todos esses ônus foram transferidos para a advocacia. Sem regra. Como funciona a audiência online? Do jeito que o juiz quiser. Qual pode ser online e qual não pode ser online? É o juiz que resolve. E aí eu pergunto, qual foi o posicionamento da OAB de São Paulo em relação à audiência online? Não há. Não se posicionou. O que a gente acha? A gente tem uma ideia. Justiça digital é bom, mas não do jeito que está sendo feito. Justiça digital é bom desde que aumente o acesso à justiça, melhore o acesso à justiça. Quanto aos atos judiciais, a gente precisa disciplinar em lei. Porque nós estamos sendo atolados com provimentos e portarias de gabinete de juízes, que estão fazendo provimentos e portarias, para disciplinar como a justiça funciona, sem ouvir a advocacia, que são provimentos de gabinete. Então, a gente tem que ir para o parlamento. Por isso que a gente precisa fazer a lei, porque o parlamento é a esfera pública que todos vão falar, em que a advocacia vai falar, precisa ser assim. E nós temos questões. Como que o juiz exerce o poder de polícia do CPC em audiência online? Como que eu garanto o sigilo? Onde ficam esses dados? As pessoas estão falando sobre sua vida, sobre seus problemas em plataformas. Então, nós precisamos de um projeto de lei que passe por 3 definições. O que vai ser só online? Tem atos judiciais que podem passar a ser 100% online daqui em diante. Está em lei. O que não pode ser online, de jeito nenhum. Audiência de custódia criminal, audiência de instrução trabalhista. E o que poderá ser online mediante concordância das partes? Poderá a advocacia. Então, a gente tem que discutir um projeto de lei que define o que pode ser online, o que não pode ser online e o que vai ser online desde que as partes concordem. E eu pergunto ao ouvinte, ao leitor do Conjuro, vocês viram esse debate acontecer? A OAB falou isso? Abriu uma discussão sobre isso? Como se a audiência online não fosse o problema que aflige 10 entre 10 advogados do contencioso hoje em dia em São Paulo. Eu volto ao ponto conceitual. A advocacia de São Paulo precisa estar na vanguarda do país. E foi por isso que no começo, antes da pandemia, nós do Instituto Movimento 133 fomos ao Conselho Federal e apresentamos um projeto de votação online. O primeiro. Por quê? Porque nós percebemos que a representatividade da advocacia estava enfraquecida com o atual sistema de votação. E aí o que a gente vê? Vários estados adotaram, alguns estados, Paraná, nosso vizinho aqui, vai adotar, e São Paulo não. Então, quem deveria estar na vanguarda, está na retaguarda. Além do voto digital, que nós apresentamos depois da última eleição, nós apresentamos durante a eleição a ideia do programa Anuidade Zero. É um programa mediante o qual o advogado pode descontar em produtos e serviços a sua anuidade. De novo, ou OABs de outros estados implementaram a Anuidade Zero. São Paulo, não. Por que São Paulo não implementou a Anuidade Zero? Por que São Paulo não implementou o voto digital? Eu vejo um problema maior do que não implementar o voto digital, que é o de sempre, aqui, dessa minha conversa. É não falar por quê. É não falar sobre o voto digital. Como se o silêncio, né, garantisse uma neutralidade. Eu não fui contra, nem fui a favor. São Paulo não vai ter o voto digital e não tem uma explicação por que não vai ter. Poderá haver razões que eu desconheço. Não sou onipotente nem dono da verdade. Mas a advocacia de São Paulo não foi dada o cuidado de explicar por que eles vão ter que, no dia 25 de novembro, sair dos escritórios para enfrentar trânsito, num dia de trabalho, largar prazo processual, enfrentar dificuldades de mobilidade para aqueles que têm, de acessibilidade. No interior, deslocar pela estrada, porque não tem local de votação em todas as cidades. Por que não? Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Você pergunta para mim, por que São Paulo não vai ter voto digital? Eu falo, por quê? Porque eu não sei. A OAB de São Paulo não explicou.
Eu acho que a tabela de honorários da OAB é um instrumento importante para fixar parâmetros, né? Porque a gente trabalha num sistema de livre mercado e acho que a tabela que há, ela como referencial, ela serve bem, a tabela. Esse é um problema gravíssimo, né? As decisões judiciais, tanto dos dativos como dos privados, se miscuindo nas questões de honorários advocatícios. Não existe uma incompreensão, uma má vontade enorme dos juízes com essa questão, e eu acho que aí o papel da OAB são dois. Um, litigância. Já que a gente é advogado, já que a gente gosta de litigar, o CPC prevê que as entidades possam se habilitar como amicus curiae nas causas processuais. Então, a primeira estratégia é litigar em guerrilha. Toda a causa que houver redução arbitrária, injusta ou ilegal de honorários advocatícios, vamos habilitar o OAB nos autos para trabalhar ao lado do advogado, para ir aos tribunais e criar uma jurisprudência defensiva das questões dos honorários. E a segunda é política, a gestão junto às presidências dos tribunais. E talvez aí com a litigância nas costas, porque justamente o OAB tem que chegar no tribunal e dizer, olha, estou litigando e vou litigar em todos os casos em que houver redução ilegal de honorários dos advogados. Chegaremos a um acordo? Vamos fixar uma jurisprudência? Então, eu acho que aí é ir a campo. Lutar. Né? Honorários é o quê? Sobrevivência. Sobrevivência de profissionais no dia que sobrevivem às duras custas. E profissionais que, se não sobreviverem, vão deixar de distribuir justiça para quem está na rua. Quem está na rua precisa de advogados fortes. De uma advocacia forte. Bom, nós temos um sonho de OAB, né? E o Movimento 133 é a expressão minúscula desse sonho, é o que a gente tem feito. Né? Eu tenho, toda reunião que a gente tem feito, e a gente tem feito várias pelo estado inteiro, eu termino a reunião fazendo uma pergunta aos advogados e advogadas presentes. Como seria a sua vida sem a OAB? Eu peço para eles nem responderem, porque senão vai ser muito desanimador ouvir. Eles respondem entre melhor e igual. Né? O nosso sonho é que daqui a 3 anos a gente possa voltar em cada lugar, em cada fórum, em cada subseção da OAB, em cada escritório, olhar para os nossos colegas e perguntar como seria a sua vida sem a OAB. E eles respondem, pior. Muito pior. Porque a OAB serviu como espaço de diálogo, porque a OAB me acolheu, porque a OAB me defendeu na hora que eu precisei, porque a OAB me deu formação, ou porque simplesmente eu tenho orgulho da OAB, do que a OAB faz. Então, nosso sonho é refazer essa pergunta em cada canto do estado de São Paulo, como seria a sua vida sem a OAB para cada advogado, e ouvir eles falando que minha vida seria assim pior sem a OAB. Porque isso não é uma questão só corporativa. Isso é uma questão de espírito. Porque a partir do momento que a advocacia der essa resposta, a resposta é a seguinte: nossa vida individual seria pior sem o coletivo. Sozinho eu sou pior sem o todo. Uma parte não é o todo. O nosso sonho é uma OAB de todas as cores, de todos os lugares, de todos os cantos, representativa, igualitária e aberta. Aberta. Né? Sem rancor, com compaixão, trabalhando com amizade cívica e ética. É mais ou menos esse, né, o sonho que a gente acalenta, que acho que milhares de colegas também acalentam e que a gente vai continuar levando. Em 2018, nós plantamos a semente da mudança. E desde então a gente vem regando essa mudança, essa semente com trabalho, com novas pessoas e novas ideias. Talvez agora em novembro, espero que sim, seja a hora da gente colher esses frutos e fazer a primavera da advocacia paulista e tornar a advocacia paulista multicolorida. Esse é o nosso sonho.